Por falar em missões, a gente vai falar de um missionário fracassado hoje. A história vai terminar bem, mas não começou bem não, começou mal. Vamos falar de John Wesley um pouco? Ele foi da Inglaterra para os Estados Unidos para evangelizar os índios. E a sua experiência, a sua passada por ali foi um verdadeiro fracasso. Tanto que quando ele retorna, essa é a frase que ele vai dizer: fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele foi lá para converter os índios, para evangelizar os índios, mas percebeu-se não convertido ainda. Que drama! Então ele volta cabisbaixo, mas para piorar, para entornar o caldo de vez, um temporal no meio do Oceano Atlântico entre os Estados Unidos e a Inglaterra. E o temporal era tão forte que ameaçava realmente a vida de todo mundo que se encontrava dentro daquele navio. E John Wesley temeu muito a morte. Na verdade, ele sempre teve medo da morte, desde a sua juventude, porque ele não tinha certeza da salvação. Ele não tinha certeza de já ter feito tudo o que Deus esperava dele. E olha que ele se esforçava muito. Ele era acima da média em termos de boas obras e dedicação. Não se trata de uma pessoa hipócrita. Se trata de um sincero cristão procurando agradar a Deus, mas sempre na dúvida. Será que eu já fiz o suficiente? E aí ele percebia o seu pecado, a fraqueza da sua carne, da sua alma, e ele não se sentia em paz com Deus. E quando o barco ameaçava afundar, o navio estava a perigo, ele temeu muito aquele momento, que não sabia se ele estava preparado para encontrar-se com seu Senhor. E, de repente, ele se deparou com um grupo de cristãos que também estava naquela jornada. Só que, ao contrário dele, eles tinham uma paz que excedia todo o entendimento humano, guardando a mente e o coração. Eles estavam louvando, cantando. As crianças estavam bem. As mulheres estavam contentes, em paz. E ele ficou chocado. Ele falou assim: eu sou homem. No mundo, pensemos, isso aconteceu no século XVIII. Ele se sentiu muito mal consigo mesmo. Piorou a coisa. Ele falou: gente, as crianças não têm medo da morte. As mulheres não estão com medo da morte. Os homens também ali, que estava, todo mundo ali, nenhum deles tinha medo da morte. Ele chegou para o líder e perguntou: ei, vocês não têm medo? Vocês não percebem o perigo? Sim, nós percebemos o perigo. Mas como é que vocês não têm medo de morrer? Aí a resposta foi: é porque nós temos a certeza da salvação. Aí o John Wesley perguntou: mas como assim? Como você pode ter certeza da salvação? O que é que te dá certeza da salvação? E aí, aquilo que já está muito claro na Bíblia, e que John Wesley já conhecia, mas, por conta da sua perspectiva mais legalista, ele não se curvava diante das evidências bíblicas. Ele tentava salvar-se a si mesmo, ele tentava construir um caminho de mérito para entrar no céu. E o líder ali falou: mas a salvação não é por obras, não é por mérito humano, é pela graça de Deus. É o perdão dos pecados, é a obra da cruz, é o mérito de Cristo. E Ele te salva agora, e Ele te perdoa os pecados, e você pode ter paz por conta da confiança em Deus. Ele ouviu tudo isso, ficou encafifado, ficou pensativo, o mar se acalma, o barco não afunda, ele chega, isso aconteceu em 1738, ele chega no começo do ano de 1738, na Inglaterra, e tem toda essa crise, todo esse conflito, e impactado pelo seu fracasso, e também por aquela experiência de medo da morte, e o contraste tão evidente em relação àqueles que tinham paz no seu coração, e certeza da salvação, e alegria, a despeito da circunstância. Ele ficou muito pensativo, em conflito, estudando, pensando, até que um dia, em 24 de maio de 1738, ele vai a um culto muito a contragosto. Espero que você não tenha vindo aqui muito a contragosto. Mas que bom que você veio, contragosto ou não.
John Wesley não estava naquele espírito do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ele foi assim mesmo. E chegando lá, ouviu a palavra. Alguém estava lendo o prefácio de Lutero, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que falava exatamente da salvação pela graça, por meio da fé. E, de repente, ele foi tomado por essa convicção. Porque uma coisa é você ouvir uma mensagem, é você até entender a mensagem. Outra é você ser tomado pela convicção dela. Ela impactar a sua vida. Ele percebeu pela primeira vez em toda a sua vida que a salvação era pela graça, por meio da fé, e que os seus pecados estavam perdoados pela obra de Jesus na cruz, e ele encontrou paz com Deus, e aquela sensação de que ele, pecador, foi contemplado, visitado pela bondade, pela generosidade, pela misericórdia, pela compaixão de Deus, que lavou, que perdoou os seus pecados, e ele se sentiu abraçado por Deus, ele se sentiu acolhido por Deus, ele teve paz com Deus. Porque antes disso, olha o que ele colocou no seu diário: por meu esforço contínuo em manter toda a sua lei, fui persuadido de que poderia ser aceito por ele e que estaria em um estado de salvação por meio dos méritos, das obras. Em 1730, retrocedendo um pouco no tempo, comecei a visitar as prisões, ajudar os pobres e doentes na cidade e a fazer o bem tanto quanto pudesse com minha presença e minha pequena fortuna, jejuns quartas e sextas. Meus irmãos, é uma pessoa religiosa. E mesmo assim, não tinha certeza da salvação. E com tudo isso, foi um fracasso na sua viagem missionária aos Estados Unidos. E aí? É só pela graça de Deus, meus irmãos. O próximo slide diz assim: nesta maneira refinada de confiar em minhas próprias obras, em minha própria retidão, tão zelosamente inculcada pelos escritores místicos, arrastei-me pesadamente, não encontrando nenhum conforto, porque a salvação, meus irmãos, não está em nós, é dom de Deus. E aqui, mais adiante, nem tinha, ele diz, o testemunho do Espírito Santo com meu espírito, e com certeza não poderia, uma vez que eu buscava isso não pela fé, mas, por assim dizer, pelas obras da lei. E pelas obras da lei ninguém vai ser justificado. A justificação é pela fé. Ele experimentou a graça salvadora em 1738, 24 de maio, e aqui ele diz: senti o meu coração estranhamente aquecido, senti que confiei em Cristo apenas para a salvação, e que uma garantia me foi dada de que ele tinha tomado meus pecados, até mesmo os meus, e tinha me salvo da lei, do pecado e da morte. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. E essa é uma grande alegria que advém disso. E ele diz também: a verdadeira fé viva em Cristo é inseparável do senso de perdão de todos os pecados. Você tem uma verdadeira fé viva em Cristo? Porque esta verdadeira fé viva em Cristo, ela é inseparável da consciência, dessa percepção do perdão dos pecados pela obra de Cristo, pelo seu poder. Ele declara que você está perdoado. Creia em Cristo, confia nele somente para o perdão dos seus pecados. Sabe o que aconteceu? A partir dessa experiência, John Wesley é completamente transformado, seu ministério, sua perspectiva. Ele continuou zeloso nas boas obras. Ele continuou zeloso em visitar as prisões, em atender nos hospitais, em praticar caridade, mas agora ele não fazia para ser aceito por Deus, mas porque foi aceito por Deus, porque ele foi amado por Deus. Ele amava porque primeiramente foi amado. O amor de Deus foi derramado em seu coração. Então a perspectiva da obediência agora era a perspectiva de um salvo, e não de alguém que busca a salvação através da obediência. É uma outra história. E o movimento metodista que ele já havia começado,
tomou uma proporção gigantesca, cresceu e se espalhou pela Inglaterra e alcançou os Estados Unidos de tal modo que o resultado foi esse. Poucas décadas depois da morte de John Wesley, mais ou menos meio século depois da morte de John Wesley, em 1850, naquele mesmo país onde John Wesley foi para evangelizar os índios, e foi um fracasso. O metodismo alcançou, através da liderança de John Wesley, os Estados Unidos de tal maneira que 1 entre 3 americanos era metodista. Em 1850, o número de metodistas era exatamente esse, 1.360.000. Os batistas vinham em segundo lugar, com 800.000. Os presbiterianos em terceiro lugar, com 460.000. Os anglicanos, em quarto lugar, com 200.000. Católicos, mais ou menos, com 120.000 naquela época. Lembra daquele missionário fracassado? É o mesmo, líder desse movimento metodista, que alcança. E, gente, se os Estados Unidos se tornou aquela grande nação, olha o impacto do movimento metodista. Isso é extraordinário. E é pela graça, não pelas obras da lei. Quando ele teve a experiência do coração aquecido, a experiência da graça de Deus, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que, dentro do contexto da Inglaterra naquela época, um dos teólogos que influenciou muito todo o contexto da Inglaterra naquele período em que vive John Wesley, foi Jeremy Taylor. E tinha uma perspectiva legalista da teologia. Ensinava o seguinte, veja só, essa é uma frase do Jeremy Taylor. Arrependimento no leito da morte é como lavar um defunto. É limpo superficialmente, cuja pureza não passa da pele morta. Não atinge a alma. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que não é possível uma salvação pela graça. Que não é possível uma salvação pela fé. Que a salvação demanda uma série de critérios que precisam necessariamente serem cumpridos a fim de que a pessoa venha experimentar a salvação. Alguém no leito da morte, alguém no corredor da morte, alguém que está já condenado à morte, alguém que está no final da vida, não terá tempo suficiente para cumprir tudo que a lei, os critérios necessários para a salvação, experimentar o verdadeiro arrependimento e dar os verdadeiros frutos de arrependimento. Esse era um conceito prevalecente na Inglaterra, naquele período. E John Wesley havia por muito tempo bebido disso. Por isso o seu conceito de que, será que eu já fiz tudo? Será que eu já cumpri todos os critérios? Então ele nunca tinha paz. Agora, quando ele experimenta essa paz, a primeira coisa que ele faz, depois de 24 de maio de 1738, experimentou a graça de Deus, salvação pela fé. A primeira coisa que ele faz é ir no corredor da morte. É ir numa carruagem que caminhava para a colina dos enforcamentos. E toda a população acompanhava. John Wesley subiu naquela carroça para se encontrar com o tal de Sr. Clifford, para pregar para ele. Porque ele agora descobriu a possibilidade do mais vil pecador ser salvo instantaneamente pelos méritos de Cristo. E que não era necessário agora cumprir uma folha de serviços prestados, uma série de critérios para conquistar e obter a salvação. Primeira pessoa para quem ele vai dar as boas novas do Evangelho é o Sr. Clive, que está no corredor da morte. Os metodistas passaram a seguir o exemplo de John Wesley e isso se espalhou. Então, uma prática que agora se tornou comum no movimento metodista era que os metodistas estavam, os pastores, os pregadores, os evangelistas metodistas, eles subiam na carroça, onde a carroça tinha lá o caixão, tinha já que era preparado para o que seria enforcado, tinha a pessoa que era enforcada exposta nesse caminhar, subindo a colina para o monte, para a colina do enforcamento. Os metodistas subiam no carro e pregavam o evangelho e a boa notícia. Eu sei que você está a caminho da morte,
Mas você pode experimentar aqui e agora o perdão, a salvação. Eis aqui e agora o dia sobremodo oportuno. Eis aqui e agora o dia da salvação. E pregavam para eles. Isso se tornou tão comum que virou motivo de chacota. Os predestinistas, eles quando viam alguém no corredor da morte, falavam assim, um predestinado à perdição. Não resta mais nada a fazer. Os que acreditavam que tinha que cumprir uma série de requisitos para poder realmente entrar no céu, não tem tempo para ele. Tarde demais. Lá estavam os metodistas. Aqui você vê, é do Hogarth, um dos mais famosos artistas. Ele fez esse quadro aqui. É a cena de uma carroça da morte, de uma carruagem da morte, subindo a colina. E todo o povo ao redor. Tem a pessoa que está condenada à morte e tem um pregador. Bem a caráter de John Wesley. Eu não sei se dá para ler. Em vez de Wesley, uma alusão a Wesley. Ele coloca West Boy. Como um pregador que estivesse pregando com outro livro, com uma outra teologia, desse tal de West Boy, desse tal de Wesley. Está fora da Bíblia. Aqui tem um texto bíblico, gente. Aqui tem um texto bíblico. Provérbios, capítulo 1, versículos 27 e 28. Aqui é a Bíblia. Essa é a mensagem de Deus. E não aquele livro do West Boy, essa coisa ridícula de tentar evangelizar um condenado, um criminoso, véspera do seu enforcamento. Olha o contraste, olha a mensagem que ele está passando aqui. Um dos artistas mais conhecidos. Isso é uma sátira de Wesley, contra Wesley. É uma chacota contra o metodismo. Qual é o texto que o Hogarth está chamando a atenção da gente? Qual é o texto que ele quer que a gente leia? E seria um texto que ia desmontar essa prática tão, digamos assim, tão esquisita, tão ridícula desses metodistas, seguindo o exemplo desse tal de West Boy, desse John Wesley aí. Provérbios, capítulo 1, versículo 27 e 28, está lá debaixo da obra. Olha que coisa interessante. O que é que tem? O que é que diz? Quando o terror chegar como a tormenta, chegou para quem? Para o condenado à morte. Concorda? É disso que ele está falando. Quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. O que ele está querendo dizer? Gente, esse é o quadro. Essa é a situação do camarada, sem esperança. Deus está dizendo para ele, olha, vai me procurar, mas é tarde demais, agora chegou a tua tormenta, agora que você me procura, é tarde demais. Jesus na cruz. Não é que ele salvou um condenado à morte, que estava crucificado lá, não foi? Isso responde a qualquer zombaria, a qualquer acusação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E nada ele podia fazer. Não tinha tempo para cumprir nenhum outro requisito. Louvado seja o Senhor por sua grande salvação.